Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês. Esse vídeo está no ar a partir das 3 horas da tarde, contando sobre as últimas notícias do Vasco em primeira mão, sempre a verdade e bem apurado. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre essa questão aí do jornalista Jorge Nicola, que cravou a venda aí da Vasco SAF para um bilionário grego. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E perguntando a você, torcedor vascaíno, se você acredita nessa fonte chamada Jorge Nicola. Antes disso, da gente começar a falar sobre essa questão, gostaria de pedir a ajuda de vocês para deixar aquele poderoso like. O seu joinha faz com que o YouTube recomende esse vídeo e o canal de uma forma muito positiva. Deixe o seu comentário aqui sobre tudo que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo para mim te responder e também ter a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, nós estamos faltando bem próximo de chegar a 9 mil inscritos e com a ajuda de vocês será muito importante para que isso aconteça. E antes de mão, divulguem, compartilhem em grupos de WhatsApp que tenha base mais vascaínos para a gente bater esse papo. Ontem o Vasco perdeu para o Botafogo, tomou um baile no Engenhão de 3-0. E ficou alguns questionamentos, inclusive, de torcedores em relação ao trabalho do Rafael Paiva. Eu coloco que o trabalho do Rafael Paiva, mesmo com algumas derrotas aí no colo, eu acho que o trabalho do Rafael Paiva acaba se tornando positivo. Só que ele tem as suas limitações em relação ao próprio elenco. Hoje o elenco do Vasco não é um elenco bom, não é um elenco de qualidade. É um elenco que tem muita quantidade, mas qualidade falta muito ainda. E hoje você vê as tomadas de decisões equivocadas, porque falta muita experiência para o Rafael Paiva se tornar um dia ser um novo e bom treinador. E essa experiência vai acabar, infelizmente, acontecendo dentro do Vasco. Não vejo a possibilidade dele ser demitido até a reta final da temporada. Acredito que a diretoria vai manter ele, mesmo muitos torcedores querendo a cabeça dele, mas é aquilo. Hoje o Rafael Paiva acaba realmente tirando leite de pedra. Ele tem tomadas de decisões equivocadas, como ele demora muito para mexer e tem uma leitura totalmente errada do jogo, mas também a diretoria tem que ser maior parcela de culpa, porque a janela do meio do ano estava aí, não se contratou jogadores bons de qualidade. Para ter contratado Emerson Rodrigues e Jean Davi, era preferível não ter trazido, ter apostado alguém da base, que pelo menos da base era de graça e poderia dar bons frutos, ou ter ido em mercados melhores, como a Série B aí tem várias revelações aí nessa reta final do campeonato que poderia até ajudar muito mais do que foi esses jogadores. Mas enfim, o Vasco perdeu e agora virar a chave. Realmente o Botafogo está num nível muito acima do que o Vasco hoje dentro do cenário. O Vasco realmente virou a quarta força do estado do Rio de Janeiro. Há uns 20 anos atrás nós éramos a primeira, hoje nós somos a quarta. Para você ver o declínio hoje que é o futebol do Vasco, o clube do Vasco hoje, mesmo virando SAF. Para vocês entenderem, essa é minha opinião como torcedor e gostaria de ouvir a sua opinião. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema principal exatamente dentro desse vídeo. O jornalista Jorge Nicola, hoje que tem um canal do YouTube, afirmou que tem fontes seguras que existe uma grande possibilidade da Vasco SAF existir um novo dono. Isso muito por conta de um interesse, tá, em relação a Vasco SAF. Mas para a gente entrar na situação do grego, do bilionário grego, a gente tem que colocar algumas pontuações dentro disso. Tá? Aparentemente, a situação ainda da Vasco SAF existe um imbróglio muito grande por conta dessa briga judicial que vai acontecer na FGV em relação à EQEP e o Vasco. O Vasco tem uma pretensão sim de quebrar esse contrato com a 777. No entanto, eles querem recuperar esses 31% dessas ações da 777 por vários descumprimentos em relação ao contrato.
Pouca gente viu esse contrato, mas dizem que houve descumprimento em relação à SAF em si do Vasco. De contrapartida, existe ainda uma ação judicial nos Estados Unidos, além de Hall ainda vem colocando ainda muitos pontos que pode prejudicar e muito a 777. Inclusive, hoje o Vasco trabalha numa recuperação extrajudicial, já saiu do RCE pelo um prorrogado de 30 dias, com mais uma prorrogação de mais 30, então no total 60 dias, para que pelo menos consiga se recuperar financeiramente, consiga fazer novos acordos de credores, e isso passa muito pela questão de dinheiro que o Vasco precisa para poder fazer isso. Juntamente com isso, o Jorge Nicola já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira vez que ele cravou um novo comprador do Vasco. A primeira vez havia sido depois do imbróglio da 777, que seria um cara dos Estados Unidos. No segundo foi um imbróglio de um sheik árabe, que inclusive esse sheik árabe havia aparecido em relação ao Santos, a depois entre outros clubes, e foi ventilado em relação ao Vasco. E agora esse grego, que é um bilionário, a sua fortuna gira em torno de 3,8 bilhões de reais. Inclusive ele tem 3 clubes hoje, que é o Olympiacos da Grécia, o Rio Ave de Portugal e o Nottingham Forest. Inclusive o Olympiacos é um dos times que mais ele consegue ter títulos, porque na Grécia não tem campeonato, só é Olympiacos e Panathinaikos e olhe lá. Na Inglaterra você tem o Nottingham Forest, que estava na segunda divisão, o ano passado brigou para não cair e mesmo assim esse ano está em terceiro lugar no campeonato da Premier League, nessa reta inicial da Premier League. Não sei até que ponto isso vai conseguir se aturar. E o Rio Ave é um time mediano de 11º, 12º para baixo. É um cara que tem um temperamento muito forte, inclusive já demitiu treinadores assim, sem pensar. Muda escudos, muda cores, muda a identificação do clube. Então, para você, torcedor vascaíno, se realmente esse grego Marinax quiser realmente adquirir o Vasco e isso for para frente, porque isso aí quem cravou foi o jornalista Jorge Nicola. Aparentemente a gente não sabe até que ponto tem um fundo de verdade ou não. O Edu Gaspar, para quem não sabe, é aquele volante que passou por seleção brasileira e tudo mais. Ele hoje é o CEO desse grupo, é o CEO desse grego, que tem por base buscar a compra de um novo clube hoje no futebol brasileiro. E aí, basicamente, informações através do Jorge Nicola, ele coloca que o Vasco SAF é essa possibilidade. O Vasco ainda não se pronunciou a respeito disso. Eu espero que pelo menos se pronuncie para saber se vai ser verdade ou não, mas vai depender do próprio torcedor se vai querer acreditar na fonte do Jorge Nicola ou não. Mais uma vez, o grego não tem uma ficha muito boa, talvez pode ser no mesmo gabarito aí da 777, porque a gente vai começar a contar isso em algumas lives que a gente for fazer, porque é o futuro do nosso clube. E mais uma vez eu repito, ninguém entrega o seu filho, que é o seu maior amor do mundo, para um estranho. O porquê que você tem que entregar o clube que você decide amar e torcer para um estranho qualquer. Então essas informações aí do Vasco, sempre em primeira mão para você. Conto com a presença de todos para deixar o seu comentário se você acredita na fonte do Jorge Nicola em relação ao bilionário grego adquirir o Vasco SAF, até porque existe ainda um imbróglio em relação a 77 e a parte judicial do Vasco na Fundação Getúlio Vargas. E se inscreva no canal, compartilhe, divulgue para mais e mais vascaínos o canal humilde de torcedor para torcedor. Aqui nós não enganamos, aqui só contamos a nossa verdade e a nossa opinião. Um grande abraço para todos vocês. Às 7 horas da noite teremos mais um vídeo onde nós iremos debater muito sobre essa questão de material esportivo. O que vai acontecer em relação ao Vasco. Saudações vascaínas, um grande abraço, casaca no coração de todos.